Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito, e se você precisar de alguma internet Wi-Fi de qualidade aí para sua casa, você já sabe que a internet que eu uso recomenda a internet aqui da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim nesse vídeo não, hein, gente. Bom, gente, falar aqui uma coisa para vocês. Eu já fiz um cursinho do CCAA, já fiz sim. CCAA é uma escola de inglês, gente. Então, em 2014, eu tinha 24 anos, 2014 era o ano. Quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que eu morava até de aluguel nessa época, só que eu morava bem, eu tava mais feliz do que eu tô hoje em dia. As minhas coisas estavam funcionando melhor do que hoje em dia. Eu viajava, tava sobrando até um dinheiro pra mim, não vou mentir não, gente. Tava sobrando um dinheirinho pra mim. Aí eu pensei assim, poxa vida, já que tá sobrando um dinheirinho pra mim, eu não tinha começado a financiar aqui essa casa aqui não. Pensei assim, eu tenho que investir esse dinheiro, né? Fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Aí pensei assim, poxa, o que que eu vou fazer, né? Nossa, eu preciso de investir na minha educação, né? Então, procurei, né, um cursinho para eu fazer. Eu pensei, nossa, que cursinho que eu vou fazer, né? Eu pensei assim, já sei, vou fazer o CCAA, né? Eu queria investir o dinheirinho que estava sobrando em algum cursinho para minha educação. O ano era 2014, inclusive era o ano da Copa. Eu era assim em 2014. Gente, ó, põe aqui para mim. Eu tava bem gordinho, sim, nessa época, gente. Nossa senhora, babado, hein? Babado confusão e gritaria. Mas depois eu fiz uma dieta, uma reeducação alimentar, que cheguei no que eu estou hoje. Então, gente, fui e inscrevi no CCAA, né? Eu nem sabia como é que eu ia chegar no CCAA, não. Eu só sabia que eu queria fazer um cursinho. Gente, só lamento, não sei se foi uma decisão muito boa para mim naquele tempo, não. Mas enfim, fui lá e fiz a minha inscrição lá no CCAA para estudar inglês, gente. A única coisa que eu sabia era The Books on the Table. É o que todo mundo sabe, né? Mas enfim, eu queria muito fazer um cursinho de inglês porque eu sempre gostei da língua inglesa. Ah, se você com certeza você me achou aqui nesse vídeo, você também deve gostar da língua inglesa e deve estar assim, ó, querendo saber de língua inglesa. Então, eu resolvi lá me inscrever no cursinho do CCA, me inscrevi. Gente, nossa, foi uma maravilha quando eu cheguei lá, gente, assim, para mim estudar. Eu tava tão feliz assim, sabe? Que eu tinha tentado uma faculdade, mas por causa de 4 pontos eu não tinha passado na faculdade, não. Depois eu fui lá, consegui me inscrever no cursinho, né? E, gente, ver lá que eu tava naquele mundo de todo mundo falando inglês, não sei o quê. Nossa, aquilo lá encheu o meu coração de alegria, gente. Encheu mesmo, encheu mesmo. Pensei assim, nossa, agora eu arrasei, né, gente? Então tá. Eu, logo no início, fui ficando um pouco perdido nas aulas. Sim, ficando um pouco perdido. Mas eu tive uma professora muito boa, gente. Muito boa mesmo. A Juliana. Juliana era uma pessoa, assim, carismática, que sabia nos entender, assim, direito. Eu lembro que um dia ela até me, me. Como é que fala, gente? Me corrigiu lá na sala de aula que eu ficava escrevendo assim, eu tinha mania de ficar escrevendo as coisas em inglês demais, né, na rede social. Aí eu ficava assim, toda hora escrevendo assim, peoples, lembro direitinho. Então, eu colocava o S no people. Então, gente, não precisa de você colocar o S no people, porque people já é pessoas. Então é só people, People. People, não precisa colocar o S. Eu lembro certinho dela me corrigindo assim, desse jeito. Gente, enfim. Minha professora Juliana era uma professora muito legal, a gente gostava demais dela. E eu me adaptei logo com os meus coleguinhas de turma, mas vou falar pra vocês uma coisa logo, gente. Ó, aquilo eu não achei certo, não. Tinha gente assim, ó, de várias idades assim, misturadas. Tipo, tinha o Murilo tinha uns 10 aninhos de idade. Eu tava com 24. A Rafaela acho que tava com 16, 15, 16 anos. Então, muitas idades misturadas ali naquela mesma salinha ali. Mas, enfim, né? Já que eu tinha me inscrito lá no cursinho do CCA, bora, né? E eu amava minha professora, tarará. Mas, agora eu quero falar pra vocês uma coisa, gente. Aí,
o dinheiro começou a ficar escasso na minha vida. Ah, sim, começou a ficar escasso. Acontece, né, gente? E eu comecei a não dar conta de pagar as minhas mensalidades. Eu não dava conta de pagar as mensalidades, gente. Foi começando a vencer assim, depois que o meu dinheirinho extra acabou, e eu não fui dar conta de pagar as mensalidades. Aí virou um bafafá, aí eu tive que ir até lá depois conversar com a gerente lá da escola aqui da minha cidade, com a Liliane, que ela me atendeu, gente, super bem, assim. Depois eu fui lá, assim, com um dia, com um tempo, conversei com ela. Depois ela viu uma outra forma melhor de pagamento pra eu estar pagando o cursinho. Mas por quê, gente? Ah, Fernanda, mas você não estava com dinheiro de sobra? Sim, gente, estava. Mas, gente, foi tão caro aquele cursinho. Nossa, gente, foi muito caro mesmo, muito caro mesmo. Depois eu fiquei assim pensando, nossa senhora, quase o preço de uma moto, porque se eu não me engano foi 1.500, 2.500 mais ou menos que eu paguei naquele cursinho. Caro pra caramba, gente, pro meu padrão de vida já tava caro. Qualquer coisinha assim pra mim que passa de quase R$ 2.000, já penso assim, poxa vida, por que eu não comprei uma moto, né? Mas enfim, aí depois que eu não comecei, que eu comecei a não dar conta de pagar as parcelas atrasadas, assim, que cada parcela acho que era 125, 150. Eu tô falando acho, gente, porque já passou tempo demais, assim, mas eu quero gravar esse vídeo como forma de experiência para vocês que também queiram estudar no CCAA. Então, gente, comecei a não dar conta de pagar as parcelas. Fui lá um dia, conversei com a Liliane, que é diretora aqui da minha cidade, me atendeu assim super bem. Aí ela refez lá um novo plano para eu poder estar conseguindo lá pagar as parcelas, só que até inclusive eu tinha pedido para ela para mim não pagar uma parcela lá, mas ela falou assim que eu deixar de pagar a parcela não tinha como não. Inclusive eu quase levei eles, gente, até no Procon, que eu fui lá no Procon e procurei o Procon depois, e depois aí a mulher do Procon falou que não podia fazer nada não, porque eu já tinha assinado lá o papel. A Liliane foi me explicar. Liliane era diretora do cursinho. Foi me explicar que era daquele jeito mesmo, que a escola estava cobrando, que a escola estava cobrando era certo. Aí sentei lá com a Liliane, como eu já acabei de falar aqui para vocês, e ela foi refazer lá as parcelas para mim, tudo bem conversado, gente. Mas, gente, caro pra caramba, caro pra caramba. Vocês sabem uma coisa que eles fazem lá bastante? Pelo menos fazia assim? Gente, é igual escola. Igual e escola mesmo. De 3 em 3 meses você tá tendo prova. Ó, você praticamente você fica assim tenso lá. Você fica tenso lá de você tem que aprender aquela língua diferente. E eles, ó, prova, 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 prova. Gente do céu, pra que aquele tanto de prova? Não precisa de prova. Se você já está pagando aquele cursinho lá, é para você aprender. Você tem que fazer uma prova só lá no final do curso. Você não tem que ficar fazendo prova de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, para ficar evoluindo de curso, evoluindo de curso. Aí eu perguntei assim para a menina que trabalhava lá um dia. Eu falei assim: escuta bem, mas isso aqui dura quanto tempo? Ela falou assim: isso aqui vai até onde você quiser. Até quando você for querer ser um dia professora, você vai ter cursinho para você ser professor. Então, é um caminho sem volta a CCAA, viu, gente? Eu acho que qualquer escolinha de inglês, né? Só se eu estiver falando bosta aqui, mas é isso, gente. Enfim, gente, caro pra caramba. E o material também você compra, você paga a parte também, viu? O material, acho que se eu não me engano era assim mesmo. Material caro, gente, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Aí lá pra eles tentar assim, te deixar assim um pouco felizinho, eles te dão lá uns brindezinhos assim, pra você pegar, que tipo, eu peguei uma régua. Pera aí que eu vou ver se eu acho a régua que eu ganhei de brinde. Não, grande brinde. Ah, uma régua e uma caneta. Pera aí que eu já volto. Aham, voltei. Aqui, gente, está aqui, ó. Aqui a gente ganha essas canetas lá, ó. É uns brindezinhos assim, lento que te dá lá pra tapear você, mas tudo bem, né? Pelo menos você ganhou alguma coisa, assim, ganhou, entre aspas, né? Você não saiu perdendo, ó. Viu? Tenho até hoje, que significa, ó, caiu a caneta. Tenho até hoje, que significa que não é tão ruim assim, né, gente? Não é tão ruim, pelo menos eu tenho brinde até hoje, né? Não saí tão assim no prejuízo. Ó, tive que comprar o uniforme também, viu? Mas na época eu pedi até dinheiro pro meu pai pra mim comprar o uniforme. Meu pai já tinha me expulsado de casa, mas mesmo assim eu cocei a minha cara e fui lá e pedi dinheiro pro meu pai. Falei assim que eu tava fazendo um curso, que eu precisava de dinheiro pra comprar o uniforme, queridas. E fui lá e comprei, gente, o uniforme. Gastei com uniforme, material. Depois tive que comprar material que eu não tinha material também, que meu período de escola já tinha acabado já. Enfim, gente. Mas, ó, aí, então tá.
E eu gostava demais dessa minha professora Juliana. Então, gente, deu 6 meses lá estudando com a Juliana. Tudo bem, né? Ó, tirando aí que ela me corrigiu aí desse jeito, mas tudo bem, né, gente? Aí, acabou os 6 meses, trocou, chegou uma outra professora. Pensei assim, ixi, que daí, né, era tempo de Copa, saiu pra Copa, depois a gente voltou da Copa, né, que teve um recesso, né? Gente, uma outra professora, eu pensei assim, o quê? O quê? O quê? Minha gente do céu, o que foi aquilo? Minha gente, é que eles têm essa mania de ficar trocando de professor lá, né, no CCAA. Pra você não se apegar, né, ao sotaque daquele professor, né? Minha gente, aquela professora que chegou lá, minhas queridas, ó, eu já era igual eu sou aqui, babadeira. Gorda babadeira eu era. Aí chegou aquela professora lá. Gente, eu até entendi, assim, mais ou menos, o que a minha professora Juliana conversava com a gente. Gente, eu entendia. Minha gente, quando chegou essa outra professora, Letícia, lá, meus amor, minha bunda assim, ó, ferveu. Minha bunda pinicou assim pra eu levantar de lá e sair de lá. Pensei uma abuso aqui lá. Agora que eu tava aprendendo as coisas com a minha professora Juliana, tiraram minha professora Juliana daqui, gente. E vem essa daí, essa professora assim, Letícia. Gente, meu sangue ferveu naquele dia. Mas isso tudo ficava dentro da minha cabeça. Eu não falei nada, não. Eu fiquei quieta. Fiquei assim pensando, calma, calma, que você não tava dando conta nem de pagar a sua mensalidade. Fica quieta aí, quieta, né? Aí fiquei assim pensando, gente, e aquela professora começou a conversar na sala de aula. Gente, às vezes eu tava entendendo o que minha professora Juliana tava falando. Mas assim, o sotaque dela era mais aproximado assim do meu, né? Mas assim, gente, a hora que essa professora Letícia começou a conversar, gente, me deu vontade foi de chorar. Eu pensei assim, gente, o que essa mulher tá falando? Que língua é essa que essa mulher tá falando? É russo que essa mulher tá falando? Eu não tô entendendo o que essa mulher tá falando. Nossa, o sotaque da minha professora Letícia era totalmente assim, diferente. Ai, eu odiei a cara dela. Odiei mesmo. Nossa, essa daí. Nossa senhora. Pensei assim, gente, ainda tem mais 6 meses aqui pra eu aturar essa daí. Mas enfim, né? Tive que ficar lá quieta no meu lugar, quieta. Tive que ficar lá quieta aguentando essa professora, né? Essa Letícia. Mas fiquei lá quieta. Gente, e eu olhava essa mulher lá conversando, mexendo com essa boca dela. Assim, gente, mas eu não tava entendendo, era nada do que essa professora da foto tava falando. Gente, meu mundo de Maísa, não só Maísa, mas meu mundo acabou pra mim ali naquela hora, queridas. Acabou. Pensava assim, gente, e eu tinha aula dia, acho que era terça ou quarta. Era mais ou menos isso, era 2 vezes na semana. Segunda ou quarta, acho que era segunda ou quarta. Gente, que decepção! Nossa, vontade de fazer um motim lá, falar assim, devolve minha professora Juliana, Juliana, Juliana. E a Juliana, pra nós, vazou, Juliana, vazou. Nem queria saber de nós. Enfim, tive que engolir aí essa professora aí, Letícia. Letícia. Mas, aí conforme o tempo foi passando, aí eu fui assim, entendendo mais a linguagem dela, né? Porque, gente, tem sotaques. A minha professora Juliana tinha um sotaque quando eu comecei com ela. E minha professora Letícia tinha outro sotaque, né? Isso era até pra ficar mais fácil assim, pro ouvido da gente, pra gente se acostumar com vários sotaques. Mas, gente, eu consegui entender um pouquinho o que a minha professora Juliana falava, mas o que minha professora Letícia falava, mas eu não entendi, ó, entendi, era nada, né? E prova, queridos! Você piscava, era prova, né? Aí, um monte de tarefa de casa também pra você fazer. Gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês, ó. É, não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Ah, é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês, que eu não ficava só dependente daquele cursinho ali de inglês, não, viu? Eu já tinha acesso ao YouTube, então eu ficava vendo bastante canal aqui de inglês que falava basicamente isso. Vou citar aqui para vocês: canal da Julia do Jolie e Cynthia Disse. E até tem um outro professor também
de inglês, Winer, inglês Winer, também descobri eles nessa época que eu já tinha acesso ao YouTube já, então eu ficava vendo vários vídeos deles conversando, barari, barará, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, para eu me familiarizar mais com a língua, tá? E também eu mudei no meu Facebook a língua do meu Facebook, coloquei pro meu Facebook língua inglesa e também as configurações da minha televisão na época também eu tinha mudado para a língua inglesa, tudo para eu mergulhar assim nesse universo assim do inglês, tá? Então eu fiz tudo isso para mim não contar só com a sorte ali da escola, de aprender as coisas ali na escola fixa, não, mas usando todas as armas que eu podia usar, assim, para acrescentar, para maximizar tudo que eu estava aprendendo, gente. Então, o que eu quero falar para vocês também. Gente, tinha um dia lá, assim, ó, era tão assim, tão intenso as aulas de inglês, assim, que teve um dia, gente, que eu saí de fora, assim, na hora que eu tava indo pra minha casa, para mim ir embora para minha casa, minha língua assim travou assim que eu fiquei com medo assim de olhar assim para as pessoas, de conversar com as pessoas. Parece que eu tinha desaprendido a forma de falar de tanto a professora conversar em inglês assim com a gente assim daquela forma. Minha língua travou. Travou minha língua, travou. Eu não dava conta de conversar, eu fiquei assim, perdido, sabe? Assim, perdido. Por quê? Porque a gente está aqui no Brasil, né? Falando a nossa língua Brasil, e eu estava lá mergulhado no meu cursinho de inglês, fazendo o cursinho de inglês. Gente, nesse dia eu fiquei assim pensando, gente, o que está acontecendo comigo, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, gente, aí vocês sabem que devido a essa pressão, assim, eu tava conseguindo aprender algumas coisas, mas eu não conseguia, assim, aprender direito, gente. Não conseguia aprender direito por causa dessa pressão que eles fazem lá em cima de você, tá? Sabe quando que eu fui ver o que eu tinha aprendido, gente, assim, realmente? Depois, um ano depois, quando eu passava, assim, por alguma situação que tinha a palavra em inglês, ou assim, que eu lembrava lá do cursinho que eu tinha feito, que eu pensava assim, nossa, por isso que lá no cursinho de inglês tava falando isso desse jeito, né? Nossa! Aí só depois, gente, de um ano, que aquelas coisas que eu aprendi lá na escola de inglês, lá que eu fiz só um ano, que eu não dei conta, não tinha dinheiro pra pagar mais, foi que entrou na minha cabeça. E que daí que eu fui criando uma lógica, assim, na minha cabeça, entendeu, gente? Algumas coisas eu lembro, assim, alguma palavra até hoje. Mas porque aquilo foi tão intenso, ter estudado ali no CCA pra mim foi tão intenso que hoje em dia eu fico até meio com medo. Quando eu vou pegar as coisas assim em inglês pra eu ver assim, fico até com medo. Ah, lembrei uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu não posso esquecer de falar com vocês. Aí tinha as tarefinhas de casa, que inclusive minha professora, Letícia, perdeu minha tarefinha número 12, acho que era número 12. E ela falando, gente, juro pra vocês, a gente fazia as tarefinhas em casa e entregava pra eles, né? Gente, eu entreguei as minhas tarefinhas todas pra minha professora. E a minha professora falou depois que eu não tinha entregado a tarefinha pra ela, que ela tinha perdido, que não tinha entregado isso aqui. Gente, juro pra vocês, eu entreguei a minha tarefa pra professora Letícia. Eu entreguei sim. Nossa, eu fico indignado até hoje quando eu lembro daquilo, gente. Eu fico indignado. Porque ela falou assim: ah, você não me entregou, você não me entregou. Eu falei assim: não, eu entreguei sim a tarefa. Aí, gente, a professora tinha hora que falava assim, né? A Letícia falava pra nós, né? Nesse ponto eu já tava gostando dela já. Ela já tinha descido aqui pela minha goela já. Aí ela falava assim pra nós. You understand? E eu falava assim, aham, que é perguntando se eu tava entendendo, né? E eu falei assim, aham, né? Aí depois eu tinha uma amiga assim do meu lado assim, Rafaela. E eu falava assim, ô, Rafaela, você entendeu o que a professora falou? E ela falava assim, mais ou menos. Eu ficava assim, meio assim, porque na verdade eu não tinha entendido era nada. Ai, gente, eu não entendi aquele sotaque que ela falava comigo, não. Não entendia, não entendia, não entendia. Tinha hora que eu ia acompanhando ali, era o baile mesmo ali daquela escola de inglês. Gente, falar aqui pra vocês. Você acompanha, vê o que o povo tá falando, que você vai acompanhar lá o que o povo tava falando. Mas vou falar aqui uma coisa pra vocês. Tinha um menino lá, com o nome dele acho que era Carlos. Ai, dava até vergonha da gente sentar lá do lado do Carlos. Carlos estava na faculdade, não sei o que, não sei o que. Gente,
Carlos sabia de tudo. Tudo que a professora perguntava lá pro Carlos em inglês, lá na língua inglesa, o Carlos sabia. Você ficava até com vergonha de você conversar do lado do Carlos. Você pensava assim, ai meu Deus, o que é isso? Você ficava com vergonha de conversar do lado do Carlos, porque você tava lá assim, meio perdida. Você tá meio perdida? Sim, você tá meio perdida. Você ficava meio perdida lá. Mas, gente, se vale a pena ou não, se CAA é uma coisa que vai de acordo com cada um, de acordo que vai com o seu bolso. Você tem dinheiro para você pagar? Aí a escola, que tipo, acho que o meu foi 12 de R$ 150. Caro pra caramba, sim, era caro pra caramba, muito caro mesmo. Por isso que eu não dei conta de pagar, queridas. Mas tudo isso é conversado. Aí, como eu não dei conta de pagar, não, depois a Liliane sentou comigo, e daí foi lá uma forma de pagamento, tudo conversado, tá, gente? Você pode ir lá conversar certinho. E eu também não tô querendo falar disso aqui, não, hein, queridas? Tô falando como experiência própria. Enfim, gente, se valeu a pena. Bom, valeu pela experiência e por isso que eu vou mostrar agora. Tcharam, queridas! Um certificado. Lembrei de uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Aí, eu sou recepcionista de hotel, né? Isso aqui é um certificado. Sou recepcionista de hotel, né? Depois, gente, eu arrumei. Eu pedi conta do meu trabalho, que eu tava aqui doida com o YouTube, pensei que ia dar certo minha vida aqui no YouTube, né? Aí eu pensei assim, tá, mas aí não deu muito certo não, que depois comecei a ganhar bem menos. Aí eu tive que procurar um outro serviço. Fui procurar um outro serviço, gente. Aí achei serviço lá num outro hotel aqui da minha cidade. Quando eu cheguei lá pro hotel, no outro hotel, claro, né, queridas, que eu já tinha pegado o meu certificado aqui, peguei o meu certificado, é meu, ninguém toma, tá, queridas, ninguém toma. Aí eu tinha colocado que eu já tinha estudado na escola do CCA, que eu tinha feito CCA. Coloquei no meu currículo, gente. Coloquei no meu currículo. E aí, vocês sabem, gente, se vai valer a pena ou não, vou falar aqui agora pra vocês. Vocês sabem que o cara me chamou. Ele falou que me chamou só porque ele viu que eu tinha feito escola de inglês, que eu tinha estudado no CCAA já, que eu já tinha feito um cursinho de inglês. Por quê? Porque era hotel que eu tava indo novamente, e barari barará, que hotel às vezes aparece um áudio de americano, você tem que falar alguma palavrinha americano. E, gente, só de eu ter tido essa outra oportunidade de trabalhar nesse hotel, mas também nesse hotel não deu certo. Achei que foi muita pressão para mim sair. Não deu certo. Fui só um dia, não deu certo. Mas só por ele ter olhado lá, visto no meu currículo que eu tinha feito um cursinho de inglês, que eu tinha estudado no CCAA, ó, isso já maximizou o meu currículo, já colocou uma coisa boa assim no meu currículo, que foi eu ter o nível 1, que eu tenho o nível 1 de inglês aqui do CCA, que eu tenho até o certificado. Então, gente, quem tá aí, quem me achou por esse vídeo, que tá pensando assim, que vai maximizar o seu currículo estudando inglês, sim, vai sim, e pode acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo, de você ir lá para essa entrevista de emprego apenas porque você fez um cursinho de inglês. Então, se eu fui desse jeito, se eu fui sorteado assim, desse jeito assim, se o cara gostou de mim porque eu tinha feito um cursinho, significa que vale a pena para você também, nem que o curso seja caro, uma hora vai te servir esse curso que você fez, querida do céu. Uma hora vai te servir, então. Serviu para mim, gente, desse jeito serviu para mim, gente. Aí, hoje em dia, assim, como eu estou mais familiarizado, algumas palavrinhas assim que eu vejo na internet, de algumas coisas assim, algumas expressões, aí eu já sei, porque eu estudei lá no cursinho de inglês. Ah, eu não posso esquecer de falar uma coisa pra vocês, não, gente. Aí tinha as provinhas da internet, né? Ah, não, provinha da internet não. Tinha as provinhas que eles te dão uns livrinhos lá pra você fazer as tarefas, né? E eu já tinha acesso à internet lá em 2014. Custosas, sim, já tinha. Aí eu ia fazer minhas provinhas como? Com cola do tradutor aqui do Google, gente, do Google. Entendeu, gente? Mas o que eu vou falar aqui agora para vocês? As minhas tarefas nunca ficava 100% certinha. Não, nunca ficava 100% certinha. Porque o inglês aqui da internet não é praticamente aquela tradução certa lá dos cursinhos lá, dos livrinhos lá do CCAA, certo? Então não pense que você vai tirar 100 pontos lá
na tarefinha lá, só porque você copiou tudo aqui da internet, porque não vai não, viu? Você tem que ter aprendido um mínimo lá para você conseguir sobressair lá na escola, viu, gente? Então, não fica lá copiando todas as tarefinhas aqui do CCA aqui da internet não, que vai dar bem erradinho, viu? Bem erradinho, gente. Aqui então está, ó. Este aqui é o meu certificado. Eu não tenho problema nenhum de mostrar aqui o meu certificado para vocês, tá? Porque eu tive meus perrengues lá com o CCA. O curso é muito caro, mas faz parte lá do método deles, né, gente? Ó, aqui está o meu certificado, certo? Aqui, ó, diretor que era Liliane, tá? Dezembro de 2014, gente, espero que tenha andando para vocês verem, ó. Fiorello Zanardo Neto, tá vendo aqui meu nome, gente? Tá vendo meu nome? Ó, a média, 85,25 foi minha média. Final, 63,25. Ai, eu tirei 94 na prova oral, gente. Ai, quase me deu aqui vontade de chorar. Por quê? Eu me dediquei muito, gente. Me dediquei muito naquela época, tá? Quando eu falo assim para vocês que eu estudava bastante, assim, que eu não ficava só preso ali dos meus livrinhos, eu mudei a configuração do meu celular para eu estudar inglês, tá? E também para eu ouvir inglês, eu ficava vendo os vídeos em inglês, filme em inglês, eu mudava a legenda para eu ficar olhando a legenda e vendo o que a pessoa tá falando, para ir acompanhando. Então, gente, eu fui bem assim, relativamente assim, educadinho no quesito assim, aprender inglês. Porque não é a escola que faz você, é você que faz a escola, entendeu? Porque você não pode só ficar refém daquela educação ali, você precisa de outra atrás de outra educação, certo, gente? Então, valeu muito a pena assim por tudo que aconteceu comigo, entendeu? Assim, por eu ter essa experiência e essa vivência. Gente, não dei conta de fazer mais do que um ano lá, entendeu? Porque, como vocês viram aí, eu acabei de falar no vídeo, eu não tive dinheiro nem para pagar praticamente um mês lá, mais um ano para mim, né? Porque daí, conforme os anos vai passando, as mensalidades vão aumentando também consecutivamente, certo? Aí eu não tive mais condições de continuar, mas hoje em dia eu fui ver, esses dias eu encontrei com um colega meu lá de turma, o Murilo. Lembra do Murilo? O Murilo era pequenininho? Pois é, encontrei com o Murilo esses dias. Gente, o Murilo tá tão bonito, que eu quase não acreditei, gente. Ele chegou em mim pra conversar assim e veio assim falando: "Ô, você é o Fiorello, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que." Eu pensei que ele ia falar que ele era um seguidor meu daqui da internet. Não, e era o Murilo. Ele veio conversar assim comigo assim. Eu fiquei assim pensando, gente, mas o Murilo tá tão bonitinho, gente, tão bonitinho, vocês precisam de ver. Que gracinha. Mas o Murilo também era outro, viu? Era chato, querida. Muito chato. Que menininho mais pra frente. Menininho, ó, do nariz empinado. Pensa no menino do nariz empinado, gente. Era o Murilo. Ó, era dois insuportáveis. O Carlos de um lado e o Murilo do outro. Uma criança de um lado e um que se achava inteligente demais do outro. E eu mais a Rafaela perdido lá assim na história, no bafafá, querida, sem saber o que as criaturas estavam conversando. Eu mais a Rafaela lá perdidinha, perdidinha. E, gente, sabe o que, que foi uma surpresa grandíssima para mim? Sabe quem que virou muito minha amiga depois? No final desse curso de em diante, foi minha professora Letícia. Letícia, que foi essa professora aí que quando ela chegou para dar aula, eu queria até sair da sala de aula, que eu não suportava a cara dela. Para mim, ô mulherzinha. Mas depois a professora foi me falar que é assim mesmo, que geralmente quem vê ela assim a primeira vez não gosta mesmo da cara dela. Não, então as pessoas estão certas. Não, eu estava certo. Mas depois tive, né, que me adaptar ali com o jeito da Letícia. E hoje em dia, a Letícia até conversa comigo assim, às vezes, quando me encontro na rua já, que daí depois também eu emagreci. Ela falou, nossa, como você emagreceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje em dia a Letícia também me segue até lá no Instagram, certo? Minha professora Letícia virou um dos meus maiores exemplos assim depois. E olha só pra vocês verem o tanto que as coisas mudam. Gente, eu odiava ela, odiei ela quando ela entrou na sala de aula. E hoje em dia eu adoro a minha professora assim, Letícia. É a minha. É a minha, assim, professora do coração, assim mesmo, Letícia. Muito obrigado por tudo que você fez, assim, por mim, pela paciência que você teve comigo, porque eu era a pessoa mais, assim,
aleatória ali naquela escola, naquela sala de aula. Mas eu adorava, gente. Eu adorava, assim, aquele mundo, porque eu sentia falta da escola, eu sentia falta, eu terminei o terceiro colegial, depois tentei a faculdade, não passei, então eu sentia vontade de fazer algum cursinho. Aí, quando eu me vi lá, gente, no CCAA, nossa, eu sempre me emociono porque foi um ano que mexeu demais, assim, com o meu psicológico, foi 2014, né? Então, durante toda aquela dificuldade minha, é onde eu creio, assim, que hoje em dia valeu toda a experiência, e inclusive, assim, mais a experiência aqui que eu tenho aqui para passar para vocês, assim, do que eu fiz, de todas as táticas que eu usei, certo? E de falar para vocês que hoje em dia eu consigo me sobressair, assim, um pouco melhor, é só por causa deste um ano que eu fiz lá no CCAA, certo? Mais um erro meu. Vocês que tá pensando em fazer cursinho no CCAA, vocês não podem, assim, perder o hábito, deixar de praticar como eu fiz, tá? Não pode perder o hábito de deixar de praticar o inglês. Tem que continuar porque senão vocês esquecem. Eu já esqueci muita coisa daí que hoje em dia eu lembro praticamente assim, somente assim, ó. The books on the table. Tanto é que quando o moço lá do hotel falou assim pra mim, nossa, fez um curso de inglês, não sei o quê. Pensei assim, vixe Maria, agora vai foder o Brasil mesmo, hein? Imagina se ele pede pra eu conversar com um gringo aqui, como é que eu vou conversar com um gringo se eu estudei só um ano lá no CCAA? Enfim, gente, mas a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, a gente tem boca vai a Roma, né, queridas? Mas enfim, tudo, gente, na sua vida é uma experiência. Você tá indeciso? Que eu saiba lá no CCA, tem até assim, ó. Você pode ir lá fazer uma aula no CCA, pelo menos isso existia. Você pode fazer uma aula e se você gostar dessa aula, aí você volta lá para você fazer o cursinho. E lembra que eu fiz praticamente isso. Eu gostei dessa uma aula e voltei lá para fazer o cursinho, certo, gente? E eu amava aquele mundo das pessoas falando inglês, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Amava. É uma história que vai ficar assim marcada para sempre na minha vida. A Rafaela, que ficava perdida lá comigo conversando, Rafaela ficou tão linda, gente. A Rafaela tá tão linda que hoje em dia até. Depois foi o irmão dela que era gerente aqui da obra, aqui da minha casa, dessas casas aqui, era o irmão dela, tá? Que um amor de pessoa, igual a Rafaela, tá? Esses dias conversei com o Murilo também, conversei com o Murilo, que não sei se a gente vai ter uma amizade assim pra nossa vida, mas enfim, o Murilo é um cara muito legal, e ele falou que ele até mudou, que ele não tá tão chato assim mais, que ele não tá tão chato assim mais. E a minha professora mesmo, assim, Letícia, que foi assim, uma grande pessoa que teve muita paciência comigo. Eu não gostava muito, gente, de escrever, mas eu conseguia, assim, aí eu consegui sair bem aqui nessa provinha que vocês viram aqui nessa última provinha, porque eu consegui assim responder o que a professora estava me perguntando depois no final, quando chegou. Eu conseguia, eu entendia, eu sabia o que ela estava falando, gente. E olha a nossa evolução. Se lá no começo eu não sabia o que a professora estava conversando comigo, no final eu já sabia. E isso com um ano, entendeu? Mas é porque eu tinha meus outros meios, como eu disse aí para vocês. Eu tinha uma telefone que eu tinha mudado para inglês. Eu fiz de tudo para eu maximizar tudo que eu estava aprendendo lá naquele ano, certo? Então, essa é a minha experiência com o CCAA, gente. Para mim, valeu muito a pena. Não sei se para você vai valer, ou talvez se não vale a pena para você, não. Não acha que não vale a pena, não, que tudo é um aprendizado e qualquer coisa que vai passar na sua vida vai ser para te ensinar. Se não é na dor, é no amor. Então, gente, é isso, tá? Um beijão aí para todo mundo que me assistiu. Um beijão para minha professora de inglês, Letícia. Um beijão aí pro Murilo, pro Carlos, para todo mundo. Vocês fazem parte de um momento assim ímpar na minha vida, que é o momento que eu quis falar inglês, que era o momento que eu tava assim super mergulhado mesmo na língua inglesa. E uma coisa, gente, que eu descobri, a língua inglesa, ela tem duas versões. É um inglês, assim, acho que americano, e outro inglês de não sei o quê. Sei que tem dois jeitos, assim, de você pronunciar as coisas em inglês. Certo, gente? É isso. E eu também não gosto de ficar muito falando, assim, as coisas em inglês, não, mas entendo uma coisa ou outra hoje em dia, porque eu parei de praticar. Então, não para de praticar, não, viu, gente? Bom cursinho de inglês para vocês no CCAA, ou seja lá qualquer outra forma que você vai fazer, certo? Esses dias eu conversei com o Murilo também. O Murilo falou que foi lá fazer, acho que é o Wizard, só que ele não gostou muito do método da Wizard, não. Acho que eu nem podia estar falando isso aqui na internet, não, mas estou falando, gente. Ele falou que ele não gostou muito do método da Wizard, não, tá? Que o método CCAA
era melhor que o da Wizard. Se eu entendi bem. Também, se eu tiver errado, pode me corrigir aqui, tá, Murilo? Então é isso, gente. Então é isso, tá? Essa foi a minha experiência com o cursinho CCAA, gente. Tchau! Curte o vídeo.